Salve, salve galera! Beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje venho aqui atender a um pedido de um amigo meu, um amigo lá do trabalho. Porque ele chegou, nem pediu para fazer vídeo nem nada assim não, mas ele chegou em mim conversando, a gente conversando sobre os filmes da Marvel. E ele falou, cara, eu tenho vontade de começar a ler e tudo, mas eu não sei por onde começar. E eu, a princípio, nem ia fazer vídeo não, eu fui pensar, eu falei pra ele, cara, não, beleza, eu vou pensar aqui que é bom pra começar a ler e tal, ter uma linha de raciocínio, né, simplesmente falar qualquer quadrinho ali, pegar um quadrinho que eu gosto de falar. E nesses pensamentos, dessa organização, vamos dizer assim, surgiu a ideia óbvia, né, falei, acho que vale fazer um vídeo, que aí ele assiste e quem sabe pode ajudar uma ou outra pessoa aqui também. Mas eu quero só deixar uma coisa combinada antes de falar que esse guia para iniciar a ler quadrinhos na Marvel especificamente. É que não existe um guia definitivo, uma ordem de leitura definitiva. Por que eu falo isso? Esses guias que muita gente faz, que eu acho da hora pra caralho, assisto sempre que possível, principalmente dos youtubers que eu acompanho, eles são subjetivos. É de acordo com, obviamente, o gosto ali da pessoa e que a pessoa acredita que possa servir para os outros. E também é baseado no que a pessoa aprendeu ali lendo, né, na experiência dela. Mas não existe um guia definitivo. Há quem goste de pegar materiais maiores, compilados maiores. Há quem goste de ler de pouco em pouco. Gosta de ler um personagem específico. Ou, enfim, histórias antigas, histórias mais recentes. Enfim, tem diversas formas de fazer guias. E aqui não vai ser diferente. Vai ser algo que eu pensei. É um guia definitivo? Porra, todo mundo tem que fazer isso? Não. De forma alguma, mas é o que eu acredito que seria o melhor. Até se você tá vendo aqui e pensa de forma diferente, até comente também como você entraria no universo ali dos quadrinhos da Marvel especificamente, que você acha que seria a melhor porta de entrada, sabe? Pensando aqui em fazer algo bacana, eu separei em 4 opções aqui de início, 4 lógicas, né, 4 raciocínios para iniciar no universo da Marvel, que eu acredito que seja as formas mais fáceis, de certa forma. Tanto em preço, dependendo aqui das opções, quanto em você se inteirar de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu até fiz uma colinha aqui também, né? Porque senão não vou lembrar de todos os títulos. Apesar de que não são tantos assim também, não. Eu tentei ser algo bem objetivo. Até porque é um guia de início, né? A partir do momento que você entra ali, você vai criando o seu próprio caminho. Não tem que necessariamente seguir isso aqui, arrisca, acabou, foi e agora para onde eu vou, né? Não, você vai naturalmente, a partir do momento que você entrou ali no universo de leitura, naturalmente uma história ou outra vai te puxando. E aí, cara, dali pra frente é só alegria. Aí é aproveitar ao máximo ali as experiências. Beleza? Então, bora aqui para a opção 1, que eu considerei aqui a ordem cronológica da coisa ali, no caso da Marvel. A Marvel surgiu, Marvel mesmo, propriamente dita, lá em 1961, com o Quarteto Fantástico. E recentemente, mais ou menos uns 4 anos, a Panini lançou na minha opinião, espetacular coleção clássica Marvel, que pega justamente ali os grandes heróis da editora e conta a história desde o seu início, desde a primeira história mesmo. Estou falando aqui do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Os Vingadores, os X-Men, Capitão América. O Capitão América surgiu, só para dar um parênteses, o Capitão América surgiu, não era nem Marvel Comics, era Timely Comics, lá em 1940 ou 41.
Só que aqui é só a parte da Marvel mesmo, tá? Então eles não pegam lá da 1941 não. Então Capitão América, Demolidor, Thor, não sei se eu já falei Homem de Ferro, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, acho que eu falei todos. Então assim, eles pegam todos esses personagens, história de origem e vem trazendo aqui desde lá do seu início. E é algo bem mais acessível do que um encadernado de capa dura e tudo mais, porque é capa cartão, tem um compilado em mais ou menos de 5 a 6 histórias, são obviamente histórias da época, então é muito diferente ali, não só os desenhos, como a escrita, a história, é bem diferente, mas eu particularmente gosto demais, demais mesmo, assim. Confesso, não são as melhores histórias. Cara, nossa, pra mim o Homem-Aranha, a melhor história do Homem-Aranha é a origem. Não é isso. Não são as melhores. Mas é a porta de entrada, vamos dizer assim, óbvia, cronológica, né? Como tudo começou. Desde então tivemos muito desenvolvimento de todos esses personagens. Um background ficou muito maior nas histórias atuais. Mas ali é como tudo começou. E tem a opção também, nessa mesma pegada, mas aí não são todos esses personagens que eu citei, das edições definitivas. Só que aí é um valor bem mais elevado. É uma encarnação bacana, capa dura. Acho que tem um compilado aí de uns 400, 500 páginas. Show de bola. É, que eu tenho certeza que tem Homem-Aranha, Quarteto, os X-Men. O Quarteto começou agora, se eu não me engano. Os X-Men e acho que o Demolidor. Todos eles têm essa acho que é edição definitiva que chama, que pega desde a origem também. São as mesmas histórias, é mais uma encadernação diferente ou são propostas diferentes. Em um único volume tem muito mais histórias, né, da edição definitiva do que a coleção clássica Marvel. E neste momento é muito propício a isso, porque por mais que já tem 3, 4 anos, eu acho que a Panini vai reimprimir todas elas, se não todas, a maioria. Porque agora eles estão trazendo de volta a continuação. Não trazendo de volta, né? Mas estão retomando a coleção clássica e pegando a continuação de onde parou. Eles fizeram um total 64 volumes, pegando de todos os personagens. O Homem-Aranha acho que é o que mais tem 11 ou 12. E aí tá vendo a segunda temporada agora da coleção clássica Marvel, então é muito propício você às vezes começar na segunda temporada e quem sabe, se a Panini reimprimir, você pegar e desde o início. Você precisa fazer toda a coleção clássica para entender tudo? Não necessariamente. Se você quiser focar só em um personagem, cara, eu gosto do Homem-Aranha. Você compra só os do Homem-Aranha. Então dá 64, você compra 11. O Quarteto Fantástico acho que tem 11 também. Você pode focar só em um personagem, sabe? Ou um grupo, no caso, né? Então não tem problema. Eu comprei a coleção inteira. Eu já li toda do Homem-Aranha. E é muito interessante você fazer isso. Às vezes você pegar e ler sequencial do personagem. Pra você não perder o fio da meada ali, né? Quero fazer isso com todos, mas enfim. Tem muito tempo para ler. Então, essa primeira opção é a opção cronológica mesmo. É como tudo começou. A segunda opção é um material até muito parecido com a coleção clássica Marvel, que são as chamadas sagas. Temos aí saga dos X-Men, saga dos Vingadores, saga do Demolidor, saga do Homem-Aranha, saga do Wolverine e mais diversos outros. Isso aí estende até para DC. Tem saga do Batman, saga do Superman, da Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, enfim, tem várias. A questão aqui é que ela não é necessariamente a origem. Ela é uma fase específica ali do personagem, seja um arco, como por exemplo a saga do clone, ou então todas as histórias ali, toda a fase de algum autor específico na frente daquele personagem. Então é uma porta de entrada muito interessante se você já tem um personagem que você goste muito e tem a sorte ali dele ter uma saga. Vou dar o meu exemplo, meu personagem preferido, todo mundo que me acompanha aqui sabe, é o Wolverine. Uma ótima, perfeita porta de entrada para você ver mais o personagem é pegar a saga do Wolverine. Ah, tem histórias para trás? Tem história para trás, mas não, nada que te prejudique ali a compreensão daquelas histórias, daquela história ali da saga propriamente dita. E como eu falei no início do vídeo, é uma porta de entrada.
a partir do momento que você começa a ler, naturalmente outras histórias do universo Marvel vão te puxando. São histórias mais antigas também, essas sagas, não tanto quanto a Origem. A Origem é tudo ali na década de 60, essas sagas tem muito ali na década de, às vezes, final dos anos 70, início dos anos 80, meados dos 80 também. É uma fase, porra, é uma época, né, talvez, por mais não é a era de ouro dos quadrinhos, mas é uma época fenomenal, tem diversos artistas no auge ali, é um absurdo, é muito bom. Então, é uma boa porta de entrada também. Só para dar um exemplo, aí eu fiz aqui minha colinha, né? O Wolverine, ele pega toda a fase do Larry Hama, fenomenal. Ele, como é que fala? Desenvolve muito ali a relação do Wolverine em Madripoor. Demolidor é a fase da Ann Nossen, que é a fase pós Frank Miller, que Frank Miller fez um arregaço, né? Ele reformulou o Demolidor, a verdade é essa. Tem Homem-Aranha, já tem 2 temporadas, vamos dizer assim. A primeira é da Roger Stern, que eu confesso que eu não conheço muito. E a segunda, inclusive, eu comecei a pegar, e começou agora, é a fase pós-Guerras Secretas. Então é quando o Homem-Aranha pega o traje preto ali, o Venom mesmo. Ainda não é o Venom em si, mas tem um traje preto, o simbionte, que pega lá na Guerras Secretas, do Beyond. A Guerra Secretas original, lá de, acho que é 1974. Então, muito interessante também. Os Vingadores, eles pegam várias histórias importantes ali. E tem os X-Men também. Essa eu confesso que eu não lembro muito bem qual que é a fase, mas acho que eles, em algum momento, eles passam pela saga do inferno. São histórias marcantes, importantes ali para os mutantes. Então, é um ótimo início ali de personagens específicos que você goste. Não tem, eu acho que são só esses os personagens que tem as sagas. Eu acho. Dei uma pesquisada, não encontrei mais nenhuma outra. Mas pode ser que no futuro aí, no futuro próximo, apareça outros personagens com outras sagas também. A terceira opção, talvez a opção mais fácil, porque todas essas são histórias sequenciais, né? Você tem o volume 1, volume 2, volume 3. Então acaba que para a história ali fazer um pouco mais sentido, seria o bom você comprar sequências e mantendo esse ritmo de história. Mas se você às vezes não quer comprar uma coleção, ou quer iniciar bem devagar, coisas bem pontuais, o ideal é pegar graphic novels, pegar ali histórias fechadas, início, meio, fim. E necessariamente, para que seja eficiente, vamos dizer assim, né? Pega histórias consagradas, histórias que são marcantes, que você compreende ali apenas lendo. Óbvio, se você tiver conhecimento do resto do universo, você absorve muito mais, é muito mais interessante. Mas você entende ali perfeitamente a história lendo ela sozinha. Vou dar alguns exemplos aqui. Wolverine, Inimigo do Estado, um arregaço. Você vê ali o porquê. Vocês têm que. Nessa história a gente entende. Vê ali o porquê que os heróis têm que agradecer o Wolverine a ser do bem. Porque se ele fosse do mal, o estrago seria violento. Wolverine, no caso. É uma história ali. Já trouxe resenha aqui acho que umas 2 vezes. Fenomenal. Um absurdo. A Guerra Secretas original. É uma história muito marcante, muito importante. Se eu não me engano, foi o primeiro crossover assim, entre diversos heróis participando juntos ali numa mesma história. Diversos heróis que eu falo não é igual Vingadores, né? Que você pega ali e forma um grupo, mas lá você tinha personagens dos Vingadores, dos X-Men, tinha vilões de diversos. Foi um puta crossover, assim, o universo Marvel inteiro juntou, sabe? Então é muito marcante, muito, muito bacana. A história chama Marvels, que, porra, essa pra mim, nossa, eu acho um absurdo. Eu quase comprei a edição a edição absoluta recentemente. Tava uma promoção muito boa na Panini, mas eu já tenho a edição. Aí no momento eu não quis comprar agora, mas essa edição é Marvels anotado. E é uma proposta de história muito diferente, porque você tá na pele ali de um jornalista, Phil Sheldon, acho que é esse o nome do personagem. E ele ele é jornalista desde os anos 60, ou seja, o início ali da Marvel, e a gente vai vendo
diversos acontecimentos em outras perspectivas. A gente vê ali a chegada do Galactus, o surgimento do Quarteto Fantástico, a chegada do Galactus, a morte da Gwen Stacy e diversos outros acontecimentos, mas uma outra perspectiva, sabe? A gente vê a cena, mas de longe, e ele relatando. Cara, é uma proposta muito diferente. Sem falar que é desenhado, talvez, ali pelo artista que tem o desenho mais bonito de beleza mesmo, que é o Alex Ross. Cara, ele parece pintura. Fato é esse, pode colocar no Google aí, desenhos Alex Ross, qualquer um, parece pintura. É absurdo o que esse cara faz, absurdo. Então, só pela arte já vale a pena. Mas a história é muito legal, vale muito a pena. Essa Marvel's anotada era de fato edição absoluta, ela é bem mais cara, mas dá pra achar só a história simples, é que eu tenho, bem mais acessível também. E por fim, temos a opção 4, que talvez seja a mais interessante hoje, pensando nos dias atuais, porque são histórias que até dá para considerar na opção 3 de histórias fechadas, mas que tem relação com os filmes, porque querendo ou não, a verdadeira porta de entrada hoje, para quem não conhece, são os filmes. É muito mais fácil a gente ir no cinema e ver um filme do que pegar um quadrinho que a gente não tem noção do que é. Os filmes são mais fáceis de acompanhar. E todos os filmes, todos, sem exceção, tem como base nos quadrinhos. Às vezes um filme baseia 1, 2, 3 quadrinhos, não interessa. Mas tem ali uma base que dá pra gente ter essa comparação. Não, eu não tô aqui para falar que os quadrinhos são melhores, tal. Via de regra, material original é melhor. Mas uma vez que você gostou de algum filme específico, vale a pena a gente pesquisar quais são os materiais que usaram de base, para até a gente ver como era originalmente. E aí, mesma história. A partir do momento que a gente vai começando a ler, né, as outras histórias vão puxando a gente. Trouxe aqui alguns talvez mais famosos, ou que eu fui lembrando, enfim. Guerra Infinita e Ultimato. Porra, 2 marcos ali, não só do universo da Marvel, mas acho que do cinema, né? A multidão que esses filmes levaram é algo absurdo. E foram todos baseados na história chamada Desafio Infinito. Existe a trilogia Infinito, que começa no Desafio Infinito, depois Guerra Infinita, depois Cruzada Infinita. Mas todo esse plot do Thanos com a manopla e tudo vem ali do Desafio Infinito. É interessante as outras duas. A Guerra Infinita é legal, eu já li. A Cruzada Infinita eu nunca li, mas eu já vi várias pessoas falando que é o pior dos 3. Mas é o que eu falei. Você lê o Desafio Infinito, quem sabe a Cruzada ou Guerra Infinita não te puxa para ler, depois a Cruzada Infinita também. Então, mas todo esse plot do Thanos indo em busca das joias, combatendo os heróis, tudo tá ali em Desafio Infinito e, cara, nossa, é muito bom. Eu não vou nem comentar muita coisa não, porque assim, pra quem sabe você não vai atrás, né? É fenomenal. Outro filme extremamente marcante, Capitão América Guerra Civil. Baseou, obviamente, na HQ Guerra Civil. E diferente do filme, que era, por mais que envolveu os heróis todos ali dos filmes, mas era focado na história do Capitão América, né? O plot puxado ali envolve mais o Capitão América. A HQ não tem um personagem principal, é Guerra Civil. E não assim, só para deixar claro, não é uma que acontece do nada ali. Você tem diversos acontecimentos antes que foram levando a isso, que chegou em Guerra Civil. Mas, de novo, você consegue ler perfeitamente. Você tem ali um recordatório, dá para ler tranquilo. E você vê ali o quão impactante que foi Guerra Civil. Muito diferente dos filmes. Eu até falo, apesar de eu adorar o filme, a gente não teve muitas consequências nos filmes seguintes. Diferente das HQs. As HQs mudou completamente. Uma cisão no universo. Uma cisão ali entre os heróis. Foi absurdo. Absurdo. Um outro filme. Thor 4. Thor Amor e Trovão. Que eu acho horrível. Talvez o pior filme na Marvel. A pior produção na Marvel. Mas foi baseado em 2 histórias simplesmente
fenomenais, absurdas de boa. Assim, cara, é isso que me indigna. Tão bom que são as histórias e o pessoal conseguiu estragar. Que são fases, inclusive, do autor Jason Aaron. Que é a fase do... Ah, caralho. Do Carniceiro dos Deuses, que é o Gore. Tem ali 4 volumes que envolve ali o Carniceiro dos Deuses. E após essa fase, tem continuação ali, que é a fase da Thor, que é a Jane Foster. E assim, o filme não conseguiu trazer absolutamente nada, nem um pouco, sim, são os personagens. Não trouxe a essência, não trouxe o drama, não trouxe importância, não trouxe o impacto que essas histórias verdadeiramente têm. Então, porra, é um filme pra você ver. Às vezes a gente vê o filme e pensa, que história massa. Mas vai ver a história no original pra você ver tanto que é foda. Porra, é um arregaço. É muito foda. Nossa, é muito bom. Cara, eu quero até... Vou ler de novo pra trazer vídeo aqui pra vocês no canal. Puxando aqui um pouquinho o meu personagem preferido, né? Nós temos ali Logan, o filme Logan, que foi muito inspirado em velho Logan. Tem muitas alterações, muitas, porque se você ler a HQ, você vai ver o porquê que não dava pra fazer exatamente nos filmes. Mas se você vê ali o fio da meada, o fio condutor é exatamente o mesmo. Toda a ambientação, a viagem que o Wolverine tem que fazer, o motivo para salvar ali os mutantes, enfim. Cara, é uma história muito boa. Não é a melhor do Wolverine, mas é uma história muito, muito boa. E continuando até no Wolverine, temos o Wolverine Imortal, que é um filme ruim? Mas eu gosto. Eu acho legal, eu me divirto vendo. E foi muito inspirado na HQ, que eu já até falei na opção 3, Eu Wolverine. Que é quando ele vai lá no Japão, tem toda a história da Mariko Yashida, o clã Yashida, mas completamente diferente. Completamente diferente, cara. Assim, nada a ver. Se você ainda é igual eu, ainda gosta do filme, vai ler o material original pra você ver que é porra. As cagadas que eles fizeram. Os filmes famosos ali dos X-Men, né? É que tem tanto o X-Men 3, Confronto Final, e como o X-Men Fênix Negra. Famosos assim, né? O X-Men 3 até vai, você até engole, não sei. Eu pelo menos era criança, né? Acho que é por isso, talvez eu tenha uma relação de afeto maior com o filme. Mas o X-Men Fênix Negra é horrível. E os dois adaptam a mesma história, que chama X-Men Fênix Negra. E é um arregaço. A saga ali da Fênix Negra é absurda. Muito foda. De novo, um impacto violento, universal. É muito bom. Muito bom. Vale muito a pena. Puxando um pouquinho aqui agora para séries, temos ali, vou pegar até o exemplo do Demolidor, né? Temos a série recente, que é o Born Again, que adaptou ali a fase do Chips e Dars, que é uma fase até bem mais recente, ali no final dos anos 10, vamos dizer assim, né? Da década passada. Então, e é uma fase muito boa, inclusive já trouxe a resenha aqui no canal. E temos a terceira temporada lá da Netflix, que adaptou a história mais importante, mais marcante do Demolidor, que é a queda de Murdoch. Muito boa também. Porra, dispensa comentários. E é isso, galera. Assim, podemos, indo nessa pegada, né? Como eu falei, todos os filmes têm história, material original. E se a gente for falar de todos aqui, porra, dá um vídeo gigantesco. Mas não é esse o objetivo. É que é mais, como eu falei, né? Uma ideia, como poder começar. Se por um acaso eu deixei de falar algum filme que você goste muito e que queira ler o material original, é muito fácil de achar, às vezes a gente troca uma ideia também. Mas acredita aqui que eu peguei os mais impactantes, mais importantes, o que eu gostei, né? Eu queria dar exemplo tanto positivos como ótimas adaptações, que é Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato, e tem ótimos materiais base, como também péssimas adaptações, como é Thor, Amor e Trovão, Wolverine Imortal, mas que tem ali um ótimo material também. Acho que vale a pena ir atrás aí, se você tem interesse em algum desses ou de outros. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Deixe aqui sua curtida, comente o que você achou, se tem algum que você gostou mais, que esteja mais vontade de ler, ou então algum que eu não falei, mas
que você goste, assim, quiser que vai atrás. Compartilhe com seus amigos, principalmente com quem tá querendo começar, mas não sabe por onde. E se inscreva caso seja novo aqui no canal. E se é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fechou? Valeu, tchau, tchau.